Pessoal, bom dia! Eu tinha falado, né, mas eu vou fazer uma bagunça aqui. Você sabe o que é gostoso? É que eu já dei palestra aqui mais de uma vez, já conheço muita gente aqui de anos, né, que a gente tá falando, vamos falar tempo, né, que é desnecessário, né? Mas assim, é gostoso rever vocês, tem gente nova aqui, gente que eu já trabalhei junto, gente que já me contratou na empresa. Eu quero fazer uma brincadeira aqui, eu vou chamar... vem aqui um pouquinho, que assim, até... Eu vou entregar um espelho para cada 3 pessoas, mais ou menos, mas eu vou pedir para a gente fazer uma bagunça antes de começar. Vocês vão fazer mais ou menos isso daqui, tá? Vocês vão andar em trios ou 4 pessoas, porque tem bastante gente. Vocês vão andar olhando assim, as pessoas vão te dar um apoio para você não cair, tá? Mas não fica olhando para frente. Olha para o espelho, tá? Vocês vão colocar aqui e vão olhar para o espelho. Depois vocês vão ficar de frente um para os outros. E aí você faz isso aqui, ó, até meu corpo completar o seu. Agora desce até meu corpo completar o seu. Olha para baixo, olha pra baixo. Não, aqui, ó, no espelho. Deixa eu pegar outro, peraí. Ó, presta atenção, vocês vão fazer assim, olhando para o espelho, tá? Aí ele vai fazer com que o corpo dela, ó, é como se eu estivesse com a calça preta agora, ó. Faz minha perna completar seu corpo. Ah, agora tô vendo. Vocês entenderam a brincadeira, né? Vocês vão fazer isso, depois eu explico por quê. Só se joga. Só assim, por que que a pessoa vai falar de segurança psicológica e traz um espelho? Por que que vocês acham que eu fiz isso com vocês? Pode falar, viu, gente? Tirar um pouco do padrão normal, a gente mudar um pouco a forma de ver as coisas. Bom, perfeito. Mudar as perspectivas, né? A minha intenção hoje aqui com vocês, gente, de verdade, eu coloco esse slide porque eu odeio me apresentar. Acho desnecessário, acho que ninguém se define por um currículo. Então eu deixo aqui para vocês me stalkearem, que fica bem mais fácil, resolve a nossa vida, tira essa parte chata. Resolvido? Né? E eu queria falar com vocês aqui que o tema de hoje, segurança psicológica, é um tema bem interessante, porque muita gente acha que é um tema, assim, é engraçado a visão das pessoas, perspectivas, né? Que às vezes as pessoas acham que segurança psicológica é para psicólogos. Eu já ouvi muito isso. Não é, né? E às vezes as pessoas acham, e aí eu ouvi, infelizmente, isso já em muitas empresas, que a segurança psicológica é legal, mas é que a gente precisa dar resultado. Eu falo, então, é sobre resultado que a gente está falando. Então a gente precisa mudar essas perspectivas. E o nosso cérebro é muito engraçado, porque isso que eu fiz com vocês agora, ele é um experimento, né? Que mostra como que a gente cria ilusões no nosso cérebro e quanto a gente acredita nas ilusões, porque o cérebro não distingue o real do imaginário. Ontem eu estava dando um treinamento de diversidade, de inclusão, que faz parte, inclusive, dos ambientes de segurança psicológica, e eu falei isso para as pessoas. Falar sobre comunicação inclusiva, falar sobre diversidade, é mudar a perspectiva. Porque a gente fala tanto da empatia, fala tanto de respeito, mas a gente só fica preso numa mesma perspectiva. Como que a gente consegue ter empatia e ter respeito e entender uma visão mais ampla se a gente não mudar a perspectiva? Eu trouxe mais algumas coisinhas para vocês. Não, eu estou fazendo errado. Para vocês verem as ilusões do cérebro. Olha fixamente para esse metrô e me fala se ele muda de direção. E agora, tá indo ou tá voltando?
Eu desconfio, porque como as pessoas estão olhando para lá, tá vendo? Elas estão olhando para lá, eu acho que ele tá vindo, mas eu realmente fico confusa. O que é o certo, o que é o errado, gente? E aqui? O desenho igualzinho à realidade. Essas são as perspectivas, pessoal. Eu acho que é isso que eu quero trazer um pouco de... Hoje, o meu intuito aqui não é ensinar. Eu acho que vocês conhecem as coisas que a gente vai discutir aqui. Meu intuito é provocar mudança de perspectiva, é provocar que vocês pensem nisso como algo essencial para a empresa. Quando eu falo de segurança psicológica, a gente está falando sim de gerar resultados. A Google fez um experimento em 2012 e esse experimento ficou chamado como Projeto Aristóteles. Por que eles deram este nome? Porque Aristóteles enxergava que a visão do todo não necessariamente é a soma das partes. Isso fez eles repensarem como é que a gente constrói equipes de alta performance, de alto resultado. E aí eles perceberam assim, o que é básico? Gente, eu contando um pouquinho aqui da minha história, eu fui gestora de RH por muitos anos, muitos anos, denunciando idade real. Em 2009 eu resolvi ser consultora, ser palestrante, que era um sonho meu. Eu sempre escrevia, e sabe essas coisas de co-criar realidade? Eu sempre falava, escrevi em tudo quanto é lugar, vou ser escritora e palestrante. Um dia acontece, né? Em 2009 eu resolvi ir por esse caminho. E eu sempre ouvi essa questão, eu mesmo como gestora de RH, para mim era muito claro que a gente tem que trabalhar a complementariedade, trabalhar pessoas com alto potencial, capacidade, ser completo um time, e é isso que vai dar resultado. Para mim isso era a minha visão, que eu imagino que muitos têm aqui, compartilham comigo. E olha, esse experimento ele é muito interessante porque a Google falou assim, peraí, não necessariamente. Eu posso ter muita gente muito boa, que se complementa, as melhores pessoas do mercado e ainda assim não formar um time. E aí eles foram fazendo vários experimentos e descobriram que essas 5 coisas são essenciais para você desenvolver um time de performance. O mais interessante é que as 5 coisas se resumem na primeira. Porque quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando, na verdade, de todas essas coisas. Claro que segurança psicológica a gente ouve, né, muito a questão da vulnerabilidade, da pessoa permitir ser quem ela é, permitir o erro, permitir, enfim. Mas a segurança psicológica também é gerar confiança no time, confiança mútua. É também você ter uma estrutura e uma clareza. Será que as pessoas do meu time sabem o que realmente está acontecendo com clareza, com estrutura? Será que as pessoas veem significado no que elas fazem ou elas estão ali para pagar conta? Porque, gente, enquanto a gente tem uma galera que cai a caneta às 5 horas da tarde, é triste demais. Eu não vejo sentido na vida. Se eu tiver que acordar de manhã e falar assim, brinquei com o Caio aqui que está filmando, gente, esse é o Caio. Eu brinquei com o Caio de manhã que eu falei assim, bom dia, tá, eu tô super animada. Eu cheguei de viagem, já era quase meia-noite, dormi quase nada. Aí você vê e fala, meu, pilhada no 220, né? Você é louca, essa mulher. Aí eu acordo 5 horas da manhã, eu sou essa louca. Aí você fala assim, nossa, mas por que essa animação? Porque eu amo o que eu faço. Pra mim eu vejo sentido, eu vejo significado. Se você falasse pra mim, ai, para de fazer o que você tá fazendo, não vai rolar. Eu tenho um sócio, ele fica no backstage. Aí fala assim, ai, não, Fernanda, ideal, você pôr um monte de consultor trabalhando, você fica... Eu falei, não, você quer me matar, né? O que eu amo fazer, você vai me tirar? Não me tira da sala de aula, pelo amor de Deus, que é isso que eu amo. Né? E o impacto, qual que é o impacto que o meu trabalho tem nas pessoas? Então, quando a gente constrói isso nos times, a Google percebeu que sim, aí era a fórmula de achar alta performance. Então, vamos entender essa tal da segurança psicológica? E aí, Timothy Clark, aliás, Edmondson, né, trouxe muito esse conceito. Eu tenho um livro dela que eu acho sensacional, que é Organizações Sem Medo. Mas ela também nasceu lá do Edgar Schein, que falava já da questão da cultura e tal. Mas eu acho muito legal a visão do Timothy Clark, porque o Timothy Clark ele fala assim, você tem estágios para alcançar a segurança psicológica. E o primeiro estágio é a inclusão. Gente, inclusão é uma coisa, é o senso de pertencimento, né? É a segurança em pertencer. Aí você vai falar, mas
Na minha empresa, as pessoas se sentem inclusas. Aqui tem diversidade, né? Será que sentem mesmo? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, é para vocês participarem, tá? Não vou ficar só eu falando, combinado? Tá tudo certo, Rose? Tá junto. Tá bom. Olha só, todo mundo aqui, eu imagino, não todo mundo, mas uma galera aqui tá um monte de grupo de WhatsApp, porque às vezes você tá nos grupos lá que você fala, não vou sair só para não perguntar por que eu saí. Aí você tá lá nos grupos. Tem uns que você nem olha. Eu não saio porque vai ser tão chato ficarem perguntando por que saiu, né? Aí você tá lá no grupo. Mas olha só, tem grupo que você entra, conversa, fala uma coisa. Aí ninguém responde. Aí você fala, é que a gente tem, né, uma coisa que a gente tem um diálogo interno, que a gente tenta amenizar a situação, né? Fala, não, as pessoas estão ocupadas, né? Não só o alecrim dourado que caiu do céu se você semeado, né? Tá tudo bem, né? Só que aí alguém escreve uma coisa nada a ver e todo mundo... Ok, talvez esta pessoa escreveu num momento que eles estavam mais animados ou escreveu uma coisa mais interessante. Aí você fala, não, eu vou buscar uma coisa mais interessante, né? Aí você vai lá falando, eu vou pegar uma coisa super legal pro grupo que tem a ver com o que a pessoa escreveu, sabe? Porque a pessoa, né? Parece carência isso, né? Mas às vezes a gente faz isso. Aí a gente vai lá e coloca, aí ninguém responde. Aí outra pessoa escreve um negócio e todo mundo fala. Aí você fala... Sou eu. Gente, aceita que dói menos. Dói mais é ótimo. Aceita que dói menos. Aquele grupo você não tem relevância. É fato. Tem outros grupos que você escreve qualquer coisa e sempre alguém comenta, alguém acha interessante, porque ali você tem relevância. Eu gosto de usar essa metáfora, mesmo que tosca, mas ela é didática. Muita gente está dentro da empresa, mas ela não tem relevância. Muita gente está dentro da empresa, mas não tem lugar de fala. Muita gente está na empresa, mas quando fala, todo mundo, legal. E não vai nunca prestar atenção naquela sugestão, nunca vai prestar atenção no que a pessoa tem para contribuir. É fato. E aqui, gente, não dá, minha, né, colaboração, eu estou escrevendo um livro desse assunto. Minha colaboração muito dentro desses estágios é que eu acho que quando a gente fala o senso de pertencimento, o Timóteo Clark não entra nesse nível. Mas eu acho que aqui é importante trabalhar a diversidade, a inclusão, a equidade. E aí eu vou contar para vocês coisas que eu já ouvi. Poxa, eu dou treinamentos em muitas empresas no Brasil inteiro, fora do Brasil. E o que eu mais ouço, eu já tive empresas, eu nunca falo o nome, questão ética, tá? Mas eu já tive empresas, já tive um treinamento, por exemplo, que tinha 5 pessoas com deficiência auditiva, 1 pessoa com deficiência visual e 2 cadeirantes. Beleza, a gente fez todo um processo de equidade para todo mundo acompanhar o treinamento. Tinha uma pessoa de Libras, tinha todo um aparato visual, tinha acessibilidade, estava tudo certo. E eu apliquei um jogo. Quando eu apliquei esse jogo, claro, uma mesa do jogo ficou 5 pessoas com deficiência auditiva, porque tinha uma pessoa de Libras. Uma delas veio falar comigo, falou, não, Fernanda, mas a gente vai ficar em desvantagem. Eu, não, claro que não, porque eu já tinha pensado no jogo apropriado. Eu falei, não, tá querendo tirar vantagem? Não, senhora, você está com a mesma vantagem de todo mundo. Eu brinquei com a pessoa. No final, gente, eu fiz uma brincadeira espontânea. No final, essa pessoa foi falar comigo, com lágrima no olho, me abraçou, me agradeceu. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Me conta que eu quero saber. Eu fico feliz que a pessoa, né? Mas quero saber o que eu fiz de bom, né? E ela falou assim, você me agiu com naturalidade. Porque as pessoas ficam tão preocupadas que a gente é diferente, que a gente lembra o tempo inteiro que a gente é diferente, que a gente está fora. A partir do momento que você dá equidade, você pode tratar as pessoas naturalmente, é isso que faz elas se sentirem parte. Né? Em contrapartida, eu já ouvi pessoas falando para mim, eu estou aqui porque tem cota, mas eu não faço nada o dia inteiro. O que eu falo não é ouvido. E aí, gente, a gente pode entrar, estou falando de pessoas com deficiências, mas a gente pode falar aqui de uma linguagem sexista, a gente pode falar de uma linguagem racista, a gente pode falar do público LGBTQIAP+,
né? Porque quando eu ouço, por exemplo, liderança falando para mim, essa sopinha de letrinha, eu falo, poxa, você nem entende o que é, como que você vai tratar alguém com empatia e respeito? Então, inclusão é esse senso de pertencimento. Será que a gente está promovendo dentro da empresa a questão das gerações? Tem N coisas, os comportamentos, os perfis diferentes, né? Então, será que a gente realmente dá um espaço que as pessoas se sentem parte? E aí, claro, se você conseguiu construir um ambiente que as pessoas se sentem parte, você entra no segundo, que é o senso, né, que é a segurança em aprender. Aí, gente, vamos combinar, não parece óbvio? Como que... Quem não tem segurança em aprender? Por que vocês acham que pode não ter segurança em aprender? Um de cada vez, para não criar tumulto. Tá? Oi? Perfeito. Não tem tolerância ao erro. Alguém que está aprendendo erra. E é preciso ter essa tolerância. Mas tem mais coisa. O que vocês acham? Medo de se expor. O que mais? Medo do novo. Tem uma coisa também que acontece que é assim, quando eu vou aprender, eu vou contar, eu gosto de contar causa, tá, gente? Vocês depois juntar tudo, vocês sabem da minha vida. Aí, olha só, uma vez eu estava num projeto que tinha 10 consultores fazendo, não era pela minha empresa, a gente estava com parceria. Então eram consultores autônomos, né? Então vários consultores de várias empresas. E aí, nesse projeto, tinha uma pessoa que é super minha parceira e tal, que a gente sempre troca entre a gente, assim, tipo, estamos lá no projeto, você sabe o que é isso aqui? O que é isso aqui mesmo? Aquelas trocas normais. E teve um momento que eles estavam repassando, imagina, 10 pessoas simultaneamente tinham que fazer o mesmo treinamento, a gente tem que trocar várias coisas. E ela ficou com dúvida de um ponto. Ali eu estava em sala de aula, o que ela fez? Perguntou para uma outra pessoa. A outra pessoa foi solícita. Explicou, fofinha, fofa. Quem já viu minha palestra de comunicação não violência sabe que violência acontece muitas vezes com a pessoa fofa, né? Fofíssima. Não, pode contar comigo. Linda. Mas não deu meia hora que ela perguntou, essa moça já foi reportar para a pessoa lá que estava organizando que a fulana era muito fraca, ela estava perguntando coisa muito óbvia para ela. Como que a gente tem segurança no ambiente que a coleguinha usa uma dúvida sua contra você, gente? E aí eu falo muito isso dentro das empresas. Como que a gente consegue mitigar isso? É dando feedback não para quem errou, quer dizer, até para quem errou pode até ser num sentido construtivo, assim, não do erro em si, mas vamos pensar o que deu errado para a gente pensar melhor outras estratégias, porque eu sempre falo que não existe erro. Existe resultado esperado não alcançado, né? Agora, essa pessoa que age assim, ela precisaria receber um feedback. Porque se você age assim, você está co-construindo um ambiente que não é seguro. Certo? Beleza, as pessoas se sentem inclusas, agora elas sentem segurança em aprender, aí elas passam a contribuir. Segurança psicológica é criar um ambiente de inovação, gente. Como que a gente trabalha uma cultura de inovação num ambiente que as pessoas não se sentem seguras em contribuir? Aí você vai falar assim, por que não se sentiria seguro em contribuir? O que vocês acham? Crítica, retaliação, o que mais? Medo de novo, né? O que mais? Não vale a pena. Eu trabalhei 10 anos numa empresa que foi lá que eu virei gestora de RH. Quando eu entrei no RH, eu entrei para implantar a avaliação de desempenho. Então eu não tinha uma caixinha dentro do RH, eu ficava no staff, né? Tanto é que eu implantava, como eu não ocupava 100% do meu tempo, eu implantava a avaliação de desempenho e fazia apoio nas áreas de RH. E tinha uma área de consultoria interna. Gente, naquela época, eu nem pensava, nem sonhava em ser consultora, sabe? Eu era muito nova, eu nem sabia o que eu queria ainda, estava super empolgada com o que eu estava fazendo, eu estava adorando aquele trabalho. Mas por um tempo eu fiquei alocada dentro do que eles chamavam de uma área de consultores internos.
E eu sou aquela pessoa ligada no 220, e eu tô lá fazendo uma coisa, eu tô pesquisando, eu adoro estudar e tal. E às vezes eu via umas coisas que eu falava, vou dar uma dica aqui, né? Não porque eu tinha metapoderes, mas porque quem chega de fora, às vezes não tá viciado. Então você olha ali e fala, é só fazer tal coisa, eles estão, né, posso facilitar. E aí eu fui querendo contribuir, toda, né, feliz. Super proativa, achando que eu tô legal, né? Aí, beleza, contribuí. Aí me chamaram para o feedback. Que eu disse, vocês me perdoem, mas não era bem feedback, né? Era um feedback. É porque tem o Floresback, tem o feedback, né? Esse era o... Aí a pessoa chegou assim para mim e falou, não, é que, sabe, eu sei que você quer ser consultora, eu sei que, tá? Eu sei que você quer ser consultora, mas tem que esperar o tempo, né? Você é muito nova, você tem que ainda ganhar mais experiência. E eu pensei comigo assim, E de verdade, eu fiquei com essa reação, assim, tipo, o que ela tá falando? Não tô entendendo. Beleza, continuei, fui contribuir mais umas coisas, me chamaram de novo. Aí eu falei, você... Gente, você é colaborativa demais. É que os amiguinhos achavam que eu estava querendo pegar o lugar deles, entendeu? E aí, o que acontece? Você está tolindo a pessoa. O automático foi, vou parar de contribuir. Só que como eu era staff, eu respondia direto para a gerente. A gerente depois virou a diretora, ela é minha amiga pessoal até hoje, porque a gente tinha, assim, uma conexão incrível. E ela falou, Fernanda, eu vi que você estava sempre dando sugestões, falando, e agora você está... Tá estranho, você nunca mais contribuiu. E aí eu falei isso pra ela, eu falei, não, vou contribuir, vou ficar recebendo feedback, eu prefiro deixar ceder. E aí ela falou assim, não, pelo amor de Deus, então faça pra mim. Olha o que ela teve que criar de subterfúgio. Quando você tiver uma contribuição, passa pra mim, que com cuidado, com dedo, eu levo pra eles. Gente, é surreal, né? Naquela época eu não tinha muita essa consciência, eu fiz desse jeito e tudo bem, foi ótimo. Mas, gente, que loucura! E aí é muito engraçado, porque eu falo muito isso na comunicação não violenta. Quando a pessoa fala isso, ela fala muito mais dela do que de você. A gente tem que tomar muito cuidado com os feedbacks. Porque feedback é um comportamento que, num contexto, gerou uma consequência. Por isso que não tem erro, né? O resultado não esperado, porque na verdade aquele mesmo comportamento em outro contexto pode ter dado uma consequência positiva. E aí eu penso, se você olhar essa estrutura, o que um comportamento de contribuição gerou de ruim para eles? Nada. Então ele sai o foco, quando o foco do feedback sai do comportamento mais para a pessoa, já está errado, já tem algo errado. E olha só que interessante, aqui eu nunca vi empresa chegar nesse estágio, pelo menos no Brasil eu não conheço. Mas se vocês já se sentem seguras, você já tem uma segurança em aprender, você já se sente segura em contribuir, agora você já pode desafiar o status quo. Você já pode chegar para aquela pessoa que está lá há 50 anos na empresa e falar, isso aqui funciona há 50 anos, mas agora não funciona mais. Aqui, você pode chegar para aquelas pessoas que falam assim, mas sempre foi assim, sempre deu certo. Eu falei, então, concordo, respeito e agora eu preciso te mostrar que tem um outro caminho. Mas tudo, claro que isso daqui precisa ser muito treinável, porque não é desrespeitar a história do que foi construído, não é desrespeitar o que sempre deu certo, porque a forma que você comunica também pode ser violenta. Não é que isso não serve. Olha, respeito, admiro e contemplo tudo que funciona até hoje e estou aqui para te trazer que o mundo mudou e talvez a gente precisa mudar isso. Quer dizer, para chegar num estado desse, em que as pessoas se sintam à vontade disso e estejam treinadas para fazer uma comunicação adequada com isso, precisa bastante chão aí. Mas eu acredito que a gente chega. Acredito, tenho fé, tenho fé. E aí, voltando a falar de percepção, gente, olha que interessante, essa cidade aqui no Canadá, alguém sabe falar o nome dessa cidade? Eu não sei. Eu não sei. Vocês sabem que na hora da laboral, eu estava ali, né, da Rosane, falou assim, eu só não estou abaixando porque tem a mesa na frente. Queria só deixar isso, eu só não estou falando esse nome porque eu não queria parecer arrogante, mentira. Eu não sei falar esse nome. Essa cidade no Canadá é uma cidade extremamente
deserto, assim, não tem muita coisa, é um meio nada, assim. E eles fazem, é muito comum eles fazerem testes de aviões nas estradas. E aí ficam, às vezes, alguns aviões parados nas estradas. Interessante é que começou a ter vários sinistros de carros que batem nesses aviões. E aí, eu que vim de seguradora, eu falo assim, eu trabalhei em sinistro de automóvel. E eu era novinha, então a gente tinha um... Vocês sabem que a gente larga a quinta série, mas ela não larga da gente, vocês sabem disso. Não larga. A minha era a quinta B. Porque... Vocês sabem por que é a quinta B? Denocidade isso, né? Vocês sabem por que é a quinta B, né? Por que é a quinta B? Porque assim, a quinta A era os bonzinhos. A quinta B era os encapetadinhos que tinha chance. E a quinta C era os que não tinha mais chance. Eu era da B, né? A minha quinta B que mora em mim, quando eu trabalhava lá no sinistro, a gente pegava os avisos do sinistro e ficava rindo, né? Ai, olha isso, não vi tal coisa e bati. Todos os dias a minha garagem bate no meu carro, eu já vi coisa assim, juro. Era engraçadíssimo, a gente tinha o link dos sinistros mais engraçados. E aí eu fiquei imaginando as pessoas colocando aviso de sinistro assim, né? Eu não vi o avião e bati. Aí eu falo, criatura, como que você não viu o avião? E aí olha que interessante, claro, quando aconteceu 1, 2 vezes devem ter rido, mas quando estatisticamente apareceram muitos casos, eles falaram assim, peraí, tem coisa aí. E aí eles foram fazer um estudo, o que eles perceberam? Que o cérebro, nós voltamos para as perspectivas do cérebro. É tão absurdo para a gente que tenha um avião parado na estrada que você não vê. Quando você vê, ele está perto demais e bate. E aí também a mesma explicação que eles têm para as navegações, né? Os índios não viram, porque eles não conheciam, eles nunca imaginaram que podia existir aquilo. Então quando eles viram, já estava perto demais, não deu tempo deles se prepararem, deles se protegerem e tal. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? A gente só vai enxergar aquilo que a gente conhece, que a gente tem acesso. Por isso que quando eu estava falando para vocês de inclusão, por incrível que pareça, por mais que a gente está falando há anos sobre esse assunto, eu tenho dado treinamentos, as pessoas não conhecem os mundos diferentes. Enquanto eu não conheço, eu não vejo e não enxergo os problemas. Quando a gente fala de segurança psicológica, a gente tem que promover um aumento de perspectiva das pessoas, porque senão elas caem inevitavelmente no papo de isso é mimimi, isso não é problema. Né? Pessoa com ansiedade, frescura. Vocês estavam falando de saúde mental e emocional, né? Que é super importante. Olha só, quantas vezes ela é tratada como algo, nada demais. Burnout, você está com burnout? Para. Às vezes não é tão descarado, mas está velado. Então, a gente precisa provocar as pessoas a enxergar essas perspectivas, de alguma forma, porque senão elas não enxergam o problema. E aí a gente tem um outro ponto interessante, que aí é o oposto. Vocês já ouviram falar de automimese? Já? Ouviu alguém falando assim? Não? Aqui, não? Automimese, nas neurociências, é o seguinte, esse dói, tá, gente? Esse dói. Mas é assim, tem coisas que na sua vida repete ciclicamente, não tem? Então, por exemplo, quando eu morava com a minha mãe e com a minha irmã, eu tinha uma briguinha com a minha irmã, que eu falava assim, eu tinha que sair dessa casa pra acabar isso. Eu casei e continuei a mesma briguinha com meu marido. Pior, meus filhos estão crescendo, a gente tem a mesma briguinha. É kármico isso, gente, é kármico. Eu tenho uma amiga, casou 3 vezes. Cara, eu preciso contar isso. 3 vezes. Você falou que tem filho, 2 meninas? Então, eu tenho um casal. Ela casou 3 vezes. As 3 vezes ela pegou o marido traindo. Aí ela falou pra mim que todos os homens traem, que todos são assim. Eu nunca peguei, eu acho que eu sou por isso que eu não vejo. Talvez eu tô naquela lá do anterior, né? Nunca peguei. Se aquilo é cíclico, se aquilo se repete, não está fora, está dentro. E aí, claro, é óbvio que eu sei o que eu faço que gera briguinha, né? É claro que a minha amiga, ela só se interessa por aquele estereótipo de homem.
E esse meu amigo, ele tem um comportamento que causa isso. Então, é importante, quando a gente está trabalhando a segurança psicológica, tem um papel essencial do RH e da liderança. Isso é a parte fundamental, porque a gente está mexendo com cultura. Mas também tem um trabalho de todas as pessoas que estão no time. Porque não é um trabalho de falar, é a empresa que vai me trazer. Não, tem um protagonismo aí, tem uma coparticipação de todo mundo. Eu vou mostrar para vocês que a gente chama de comportamentos tóxicos que todos nós cometemos. Então, eu preciso perceber se as coisas não estão se repetindo ao meu redor, porque aí talvez não seja o ambiente, talvez seja eu que estou causando aquilo em volta de mim. E se a gente não trouxer essa consciência para as pessoas, elas sempre vão entrar naquele papel, né, naquele lugar de falar assim, ah, mas não tem o que fazer, a empresa é assim, fulano faz assim, ciclana faz assim. Não, você, criatura, o que você está fazendo que está causando isso ao seu redor? Eu acho que é uma consciência assim, extremamente importante. Concordam? Vocês me avisam do tempo, tá? Que eu vou embora se deixar. Tem um princípio que chama princípio da racionalidade local. Vocês já ouviram falar? Esse princípio, ele mostra que o ambiente que eu estou inserida, ele vai pautar muito dos meus comportamentos. Por quê? Porque eu vou acreditar naquele ambiente e ele vai me trazer, né, como uma certa normose, o que é um comportamento adequado ou não. Claro que se uma pessoa crescer num ambiente violento, ela passa a achar que a violência é normal. Se ela está num ambiente abusivo, ela já nem vê mais o abuso. Se ela está num ambiente em que as pessoas são muito ríspidas, são muito duras, ela começa a ter processos, comportamentos de autodefesa. Então, o princípio da racionalidade local é que muitas vezes a gente julga, fala, por que a pessoa agiu dessa forma? Eu preciso ver qual o contexto que ela está inserida, que faz ela ter aquela lógica de mundo. Então, qual que é... Aí também é um olhar para a gente que está no RH, que é assim, ou como líder, como RH, de olhar, peraí, eu estou com um problema pontual com uma pessoa que pode ser ela que está causando ali, ou não, ele é recorrente. Porque quando com várias pessoas no mesmo ambiente começam a ter uns determinados comportamentos tóxicos, aí me sinaliza que não são as pessoas, o ambiente está levando a isso. Então a gente vai trabalhando esses diagnósticos. Né? Como eu falei para vocês, eu estou escrevendo um livro sobre isso e eu estou criando o diagnóstico para isso, porque você precisa diagnosticar se aquele problema ficou já do ambiente ou se tem pessoas que estão causando aquilo. Tudo bem? Vocês podem perguntar, tá, gente? Eu não quero só ficar aqui trazendo um monte de informação sem parar. Eu acho que eu estou trazendo uns nomes novos para vocês. Vocês já ouviram falar de gaslighting, gente? Já? Acho que esse nome é um pouco mais conhecido, né? Gaslighting são esses comportamentos tóxicos, psicologicamente falando, que criam um ambiente ao seu redor mais tóxico. E aí a gente chama as pessoas que praticam isso de gaslighters. Volto. A gente chama as pessoas que praticam esses comportamentos de gaslighters. E os gaslighters podem ser todos nós. Porque às vezes a gente tem comportamentos tóxicos que a gente nem percebe mais que eles são tóxicos. E eu quero mostrar alguns para vocês. Ok? Por exemplo, quando a pessoa te dá uma meta e depois muda tudo. Aí ela muda de novo. Aí muda mais uma vez. Aí muda de novo. Aí você não entrega porque você ficou confusa, porque tudo mudou o tempo inteiro, na última hora não deu para entregar. E aí ela olha para você e fala assim, não, você não entregou a meta. Você que é ruim. Eu gosto muito de falar desse aqui, ó, trivialização. Trivialização é quando a gente torna trivial o sentimento do outro. Então, aquela pessoa está sofrendo, está com ansiedade, está passando um burnout, está passando um monte de coisas e eu começo a diminuir, tornar trivial. Não, mas isso não é para tanto. Acho que você está exagerando. Acho que, não. Não sei, eu não sei, sabe? É, mimimi, mas assim, tem gente, porque o mimimi já ficou agressivo falar isso, né? Tem gente que é passivo-agressivo, né? A pessoa chega assim, ai, olha, querido,
Então, querida, eu entendo o seu problema, mas eu acho que não é pra tanto. Entendeu? Vocês viram, né? Vou fazer esse lado aqui também, né? Assim. Querida, eu entendo, não, eu sei que você tá passando problema, mas não é pra tanto, querida. É muito, sabe? Posso te dar um conselho? Não se preocupa tanto com isso. Isso é bobagem, ficar pensando no futuro, ó. Ansiedade é pensar demais no futuro, não pensa. Não fui fofa? Mas eu tô fazendo isso, gente. Eu sempre falo isso, eu falo muito de comunicação não violenta, eu não me apresentei muito aqui no começo, mas vocês saberem, né? Eu sou especialista em comunicação não violenta, eu levo a comunicação não violenta numa linguagem mais organizacional. E o que eu mais venho trabalhando nesses anos todos, que eu construí essa metodologia da inovação não violenta. É uma metodologia, tá? Então vocês vão ganhar esses livros aqui, 10 pessoas vão ganhar pelo menos. Que é uma metodologia que eu criei. Dentro dessa metodologia, a segurança psicológica é uma parte. Então, dentro de toda a experiência que eu tenho trazido nas organizações, a violência ela não aparece com o grito, com as questões da agressão que são mais visíveis. Elas acontecem com essa passividade agressiva, com essa trivialização, com esse jeitinho fofinho de usar e falar com as pessoas, que provoca nelas muito mais problemas emocionais que ninguém está vendo. Então, a violência, ela aparece muito mais assim do que descaradamente. E essa trivialização, ela acontece principalmente porque a gente não tem a capacidade de ter empatia e de entender o problema do outro. Quem aqui já sofreu de crise de ansiedade? Real, pode falar, mas crise mesmo, não é uma ansiedadezinha não, crise. Eu já sofri muito com crise de ansiedade. Gente, a crise de ansiedade, ela te dá uma falta de ar, te dá um taquicardia, dá uma sensação horrível. Você começa a criar na sua cabeça histórias e inferências de coisas absurdas, porque a tua mente ela vai divagando naquela crise que você está, e aí você começa a ter uma suadeira, aí você começa a ficar batendo perna, aí você começa a querer ligar e falar com as pessoas, aí claro, elas estão ocupadas, isso faz você inferir mais ainda o quanto você não é importante para aquelas pessoas. É horrível. Só que só vai saber quem tiver, no mínimo, a empatia de compreender como funciona. Eu não preciso ter sentido aquilo, mas será que eu tenho a mínima empatia de tentar atender? Compreender? Eu sempre falo, empatia não é se colocar no lugar do outro, não existe isso. Empatia é a minha capacidade de compreender a lógica do outro, no mundo do outro, na vivência do outro. E aí, gente, tem várias coisas que a gente vai vendo. Projeção. Que tem de feedback que é projeção? A pessoa vai te dar um feedback de uma coisa que ela que faz. Não tem? Ou, não, esse aqui é ótimo. Esse é ótimo, esquecimento. Chego lá, falo pra você, qual é o seu nome? Renata, eu falo um negócio, combinamos, tá? Fechou. Vamos fazer assim? Vamos. Depois eu mudo de ideia, porque a vida é assim, né? A gente fechou para fazer o projeto, mas mudei de ideia, tô com outras coisas aqui que são prioridade, né? Mas eu não vou ligar pra Renata, porque vai ficar chato. Né? Deixa quieto. Aí eu não atendo mais ela e tal. Aí um dia ela vem, consegue falar comigo, porque eu já tô dando aquela fugidinha, né? Aí quando ela vem falar comigo, não, Fernanda, então, olha, eu fiz um monte de coisa daquilo que a gente combinou, sabe? A gente fez um monte de coisa, preparei um monte de coisa, tá. Vamos tocar? Nossa, Renata, eu não lembro da gente ter fechado isso. Eu falei pra gente fazer, sério? Sério? Gente, eu não lembro disso. Não, Rê, eu acho que você entendeu errado. É meio que é o esquecimento ou negação. Não, gente, eu não falei isso não. Você tá doida, Rosângela. Imagina. Você entendeu errado. Você também viaja, Rosângela. Você sempre entende as coisas erradas. Quer ver um outro exemplo? Omissão. Omissão é ótimo, né? A pessoa tá lá, eu vi alguma situação, você tá lá dando a cara para bater e eu fico lá. Né, Fernanda, você não concorda? Não sei, é melhor você falar.
Outros aqui, intimidação, bullying, você já sabe. Sobrecarga de informações, né? Você passa muita coisa, muita informação para a pessoa e aí ela não dá conta. Depois você fala que ela é incompetente. Você pode ter um gaslighting ambiental, ou seja, o ambiente já está cheio de gente com esses comportamentos tóxicos, então as pessoas já fazem meio que para sobreviver. O que mais? Desvio. Desvio tem uma coisa legal. Tem uma série, não estou fazendo propaganda na Netflix não, tá? Porque eu não ganho nada com isso. Mas tem uma série que chama House of Cards. Alguém já viu? House of Cards. É muito boa. E aí, não vou dar spoiler, mas tem uma cena, ele é o presidente, ele tá com a primeira dama e eles fizeram uma besteira muito grande. Muito grande. E aí eles precisam desviar a atenção das pessoas para as pessoas não verem, não ficar em foco a besteira que eles fizeram. Eles simplesmente promovem uma guerra mundial para sair o foco da besteira que eles fizeram. Não que as pessoas vão promover uma guerra mundial, mas o desvio é meio isso. Você sabe que aquilo que você fez não foi legal, você não quer ficar no foco, você desvia o foco para outra pessoa está na berlinda. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Eu fico feliz, inclusive. Eu queria falar sobre o gaslighting ambiental, né? Sim. Sim. Toda essa toxicidade que você está falando. Sim. Eu já trabalhei em ambientes que o gaslighting ambiental era horrível. Estava tudo na empresa, vinda de alta direção. Entendeu? Como quebrar isso aí? Então, normalmente quando ele é ambiental, ele já veio dos fundadores, já veio de toda uma cultura, ele já foi construída a empresa dentro daqueles comportamentos e as pessoas já acham aquilo normal. Você vai fazer um trabalho muito grande, que no fundo é um trabalho de formiguinha, mas ele começa nessa alta direção. Porque você não vai conseguir trabalhar a cultura sem mexer nessa alta direção. Eu fiz um trabalho numa empresa que era familiar, 100 pessoas, mas tinha essa cultura porque os fundadores já vinham com esses comportamentos. E aí a gente falou assim, eu estava com mais uma pessoa da equipe, a gente estava fazendo esse trabalho, e a gente falou assim para a pessoa, enquanto você não tomar consciência do que você está causando nas pessoas, você não vai mudar o resultado da sua empresa. E aí a gente teve que fazer um choque de consciência nele. E ele chegou ao ponto, um dos sócios, porque era o pai e tinha o filho. E o filho, ele era muito tóxico, muito. E ele chegou pra gente e falou assim, é o seguinte, tem horas que eu não consigo me controlar. Eu não vou dar conta. Falei, então você vai fazer o seguinte, você não vai ficar mais na linha de frente, você vai escolher alguém que vai ser uma ponte para você. E aí a gente pôs uma pessoa para ser a ponte. E essa pessoa era uma pessoa que sabia lidar com ele e não era uma pessoa tóxica. Porque ele falou, ele admitiu, ele falou, eu tenho consciência, mas eu acho que eu sou muito explosiva, eu acabo fazendo essas coisas e não controlo. A gente deu uma neutralizada nele. Porque senão não dá, a gente não consegue mudar a cultura. Ok? Eu trabalhei na empresa americana, a fofoca da presença da empresa era impressionante. Para conseguir trabalhar, eu tive que criar um núcleo com uma equipe de 5 pessoas e falar, gente, ó, esquece o resto, vamos nós aqui. Vai aqui, exatamente. Mas isso deu certo. Perfeito. É um ótimo caminho. Muito bom, gostei da pergunta. Eu acho que o que a gente vê aqui realmente é aquilo que o Edson falou. Está um pouco impregnado nas culturas, Sim. até porque a gente vive esse momento que é de tanta, como chama, mudança, tanta informação, tanta... Eu sinto que não é mais o mundo bunny, né? Então eu acho que dentro desse mundo bunny tem muito disso. Tem muito. Sobrecarga de informação, Tem. Mudança de meta a todo momento, é uma coisa assim, sabe? Aquilo que era importante agora vem mais urgente. Então, eu sinto que é meio que já está dentro das culturas. Perfeito. Das organizações. Agora, se a gente... Porque, por exemplo, tem a parte que eu não tenho controle. Mudou a meta, realmente mudou a meta várias vezes. O problema é que se eu tenho consciência, olha, estou te passando, mas mudou de novo, você está com dúvida, me fala, eu sei que a gente mudou várias vezes, você acha que vai ter alguma dificuldade? Deixa eu te ajudar, é uma coisa. Eu jogo para você as mudanças e depois te cobro como se nada tivesse acontecido, que é complexo, né?
Aí que afeta a saúde mental, emocional das pessoas, porque na verdade a pessoa ela começa mesmo a se cobrar num nível que ela não dá conta, né? Uma coisa que pega muito é esse aqui, ó, desqualificação. A gente faz muito isso, por exemplo, com as pessoas com deficiência, tem até um termo que a gente fala que é o capacitismo, a gente diminui a qualificação das pessoas, porque, por exemplo, uma pessoa cadeirante não muda nada ela trabalhar numa área, sei lá, de TI. Mas você está desqualificando porque você deixa mais forte a deficiência dela do que o fato dela ser uma pessoa qualificada para aquilo. E a gente faz isso com outras pessoas, com qualquer outras pessoas na empresa também. Então, por exemplo, se eu for com a cara da pessoa, se eu não for com a cara da pessoa, tiver um ranço aí, alguma coisa, você começa a desqualificar. Ah, mas também fulano, né? Você pega qualquer coisa que ela fez e põe uma lupa, sabe? Ah, nossa, né, fulano tá atrasado na reunião. Ele sempre chega. É normal, ele deve chegar uma meia hora atrasado. Você vai desqualificando a pessoa aos poucos. E tem gente também que já me relatou essa questão do isolamento. O que acontece? Se alguém por algum motivo, eu acho que está me prejudicando, porque na mente da pessoa tóxica, ela acha que tem alguém que quer prejudicar ela. Então ela começa a criar, né, aliados para ficar no lado dela, para pôr contra a pessoa. E você, quando vê, você tirou o poder dela. Lembra que eu falei quando você não tem relevância no grupo? Às vezes você não tem relevância no grupo, não é porque o grupo não te dá espaço, mas é porque alguém te desqualificou naquele grupo e te isolou. E aí, gente, não tem como não falar dos vieses inconscientes aqui com vocês. Todo mundo sabe que é um viés inconsciente? Tranquilo? Eu vou falar de alguns para vocês, tá? Então, o viés inconsciente, ele nasce, claro, para uma... Eu sempre falo, o viés inconsciente, ele não é vilão. Ele nasce por uma questão de sobrevivência. O problema é que, por ser inconsciente, ele nos leva a ter ações, muitas vezes, que não são tão legais, porque o problema não é o instinto é bom, é para você sobreviver, mas se você trabalha só pelo instinto, inconscientemente, isso vai ser ruim. Então, eu quero contar alguns vieses para vocês, e o primeiro que eu acho que pode abalar muito é o viés da negatividade. Vocês conhecem? Alguém sabe o que é? Quer arriscar? Pessoa pessimista. A pessoa pessimista é uma coisa. Você pode ser pessimista com viés da negatividade. Pode. Até olhar foi tão legal agora, super expressivo. É aquela pessoa que começa a falar com um não na frente. Essa é uma pessoa negativa. Olha só, dá para piorar, hein? A pessoa pode ser pessimista, negativa, com viés da negatividade. Uau! Né? Pessimista. A pessoa pessimista, ela acha que tudo vai dar errado. A pessoa negativa sempre está negativa com a vida. Mas o viés da negatividade, todos nós podemos ter. Há uma tendência, não posso falar que tem, mas há uma tendência de termos, que é, depois que acontece, a gente dá mais foco para o que deu errado do que para o que deu certo. Então, eu dou uma palestra, 1000 pessoas, 998 bateram palma de pé, ovacionando. 2 criticaram. Adivinha onde que eu boto meu foco? Onde que isso afeta na segurança psicológica? A pessoa fez muita coisa, em tudo, confiança. Olha que interessante, a gente vive a autoimagem. Gente, olha que interessante, a gente vive uma era do cancelamento. A gente vive uma era, numa sociedade líquida. Hoje, a pessoa pode ser sua amiga há 30 anos, postou um negócio que você não gostou, pronto, vou cancelar. Eu fui cancelada por uma amiga que eu tinha amizade com ela desde os 5 anos. Não acredito. E por conta, assim? Por conta de política. Ela era de uma linha, de outra, e eu fiz alguns comentários no que ela postou. Ela me mandou uma mensagem E cancelou. Inacreditável, que eu falava assim, mas fulana, a gente é amiga desde criança, nós fizemos um prezinho juntas, você tá brigando comigo por causa disso? Ela brigou e ainda escreveu assim, adeus. Gente, arrepiou agora. Gente,
É muito... Esqueci o nome dela. Oi? Leda. Leda, muito legal você contar essa história, porque hoje o mundo está assim. Eu estou somando duas coisas. O viés, ele já é presente na gente. E o mundo também, lembra que o princípio da racionalidade local? O mundo faz isso e passou a ser normal. E aí as pessoas acham que, ok, se você não pensa igual a mim, então eu te cancelo. O que é péssimo, porque a gente precisa de pensamentos divergentes para construir uma sociedade mais autêntica. E aí vem uma coisa muito interessante nisso, que é o viés da negatividade, ele fica mais potencializado. Porque o que acontece dentro das empresas? Você vai ter pessoas que fizeram sempre uma coisa super legal, super bacana, ela sempre foi ótima, melhor funcionário, tudo de bom. Aí um dia a pessoa faz uma coisa, pronto, não serve mais. Gente, cuidado, você pode destruir uma pessoa porque você botou um foco muito maior do que deveria num ponto. Que é aí que é o fato da tolerância ao erro. A pessoa cometeu uma falha, o que pode acontecer com qualquer um. Certo? Um outro viés que afeta muito nisso, que a gente chama viés da atribuição. O viés da atribuição é assim, a gente faz atribuições meio que imediatas das coisas. Eu vou falar um exemplo que não sou eu, Fernanda Dutra, falando, é baseado mesmo em pesquisas do IBGE, tá? Se um homem faltar ao trabalho e não avisar ninguém, no decorrer do dia as pessoas vão ficar preocupadas se aconteceu algo com ele. Se uma mulher que é mãe faltar e não der nenhum aviso, as pessoas no decorrer do dia vão ficar preocupadas se acontecer algo com os filhos dela. Porque a associação que a gente faz imediata é que uma mãe falta por causa dos filhos, não porque aconteceu algo com ela. Tudo bem, empaticamente falando, não há intenção nenhuma de ser ruim com a pessoa. Pelo contrário, você está na empatia do mesmo jeito, mas estruturalmente falando para nós mulheres, que vocês estão em minoria, então eu vou falar nós mulheres. Só temos 3 aqui, ó. É que estruturalmente a mulher acaba tendo uma associação inconsciente de quantos mais filhos ela tem, mais ela vai faltar. E isso causa problemas estruturais. Claro que não é toda empresa, claro que não é todo mundo, mas há uma tendência. Outro exemplo que é muito comum, eu tenho um filho que está acima do peso, agora ele saiu da obesidade, mas ele estava com obesidade. E aí eu sei o que ele sofre com isso, porque se uma pessoa magra passar mal, a primeira associação que a gente faz é, nossa, comer algo que fez mal. Quando uma pessoa com obesidade passa mal, o que é a primeira coisa que as pessoas falam? Também está muito gordo, come muito, não se cuida, né? Gente, é péssimo mesmo. Quando a gente tem alguém muito perto que passa por isso, eu sei o que ele sofre mesmo com isso. Então, a gente tem esses vieses de atribuição. E eu como gestora, passei por uma coisa engraçada, não é triste, mas é engraçado. Uma vez um funcionário meu faltou na sexta-feira, na quinta-feira era feriado, e ele faltou na sexta. Segunda-feira ele chegou bronzeado. Então, pensei isso. Aí o viés da negativa. Aí vem o pensamento, né? Nem tudo é o que parece ser, eu posso estar atribuindo baseado na minha experiência de vida, porque eu acho que as pessoas podem estar me enganando, porque eu acredito que as pessoas podem querer me enganar. E aí eu falei, vou ouvi-lo, né? Mas eu precisei passar um tempo também, né? Aí eu fui ouvi-lo, falei, o que aconteceu? Que é a pergunta ótima, que você já passou do viés, você consegue perguntar sem fazer aquelas caras e bocas. O que aconteceu? Não. O que aconteceu? Ele tinha laudo. Ele foi pra praia na quinta-feira, porque era feriado, fazer bate-volta, comer uma coisa que estava estragada. Ele, a mulher e a criancinha de 2 anos. Os 3 ficaram internados. Sexta e sábado. Eu falei, ó, que vergonha que eu ia passar. Ainda bem que eu fiz todo um trabalho, eu comigo mesmo. Porque às vezes eu faço isso, eu fico trocando uma ideia comigo mesmo. Né? Tipo, Fernanda, não é isso, nem parece, mas você não sabe se é. Né? Você está criando isso na tua cabeça, são suas referências, eu faço toda uma ideia, fico trocando uma ideia. Eu estava falando no começo que às vezes a gente troca ideia com a câmera, né? Não, mas eu troco no espelho também. Outro viés, eu acho que tem vários vieses, eu vou resumir um pouquinho, mas alguns vieses que eu acho que são super importantes aí. Tá?
Então eu falei do viés da atribuição, falei do viés da negatividade, tem um viés também que a gente chama, que é o viés da primeira impressão, o efeito halo. Primeira impressão que fica? Não, ela muda. Mas ela demora para mudar. Então se eu gosto da pessoa, se eu tenho uma boa impressão dela, tudo que ela fizer é maravilhoso. Mas se eu tiver uma impressão ruim dela, ixi, péssimo. Aí você chega pra mim e fala, nossa, fala pro fulano que ele tá fazendo um negócio muito legal. Elogia, viu? Muito bacana. Fulano? Não me engana, não. Falciana. Esse aí é falso, você tá caindo na conta dele. E se for ao contrário, pior ainda, né? Você chega lá pra pessoa e fala assim, nossa, precisa dar um feedback pra ciclana, né, tal, porque ela tá prejudicando todo mundo. Não, ciclana é ótima. Deve ser você, porque ela é ótima. Fernanda, eu não sei se é algum viés desse, mas é uma coisa que ficou muito marcada na minha vida. Quando eu estava grávida, eu cheguei no setor e falei pro pessoal, tem uma coisa tão legal para contar para vocês. Quando eu falei, não, primeiro eu vou contar para a chefe. Cheguei pra chefe, eu queria te contar que eu tô grávida. Vê se você não vai me ferrar, vai faltar não sei o quê. Aí eu saí de lá de fora da sala triste e falei pro pessoal, o que foi? Ah, é que eu tô grávida. Só que eu tapei a boca dela. Eu nunca faltei nem pra ir fazer pré-natal, porque eu saía 5 horas e marcava 6 horas. E eu trabalhei até hoje, ganhei neném no dia seguinte. Eu preciso fazer eu vou deixar de falar que eu preciso de um minuto de silêncio dessa. Então, fui falar para o meu antigo gestor que eu estava grávida. Era aquela notícia espetacular, que eu vinha tentando há 8 anos, né? Então, fui lá conversar com ele. E aí ele olha assim para mim, ele era extremamente nervoso, todo mundo tinha pavor dele. Ele olha para mim e fala, mais um indivíduo no mundo. Mas ele tá falando sobre ele, vocês sabem, né? Alguém me avisa o tempo, tá? Você me avisa o tempo? Tá tranquilo? Tá. Pessoal, quando uma pessoa fala assim, ela tá falando muito mais sobre a vida dele do que sobre você. O que você comentou chama viés de estereótipo. A gente cria o estereótipo que a grávida vai faltar horrores, que a grávida... E esses estereótipos a gente cria vários vieses com as pessoas. Né? Tem muitos vieses, os vieses interferem bastante, tá, gente? Bastante mesmo. O efeito halo que eu estava falando para vocês, ninguém é bom o suficiente para nunca errar e ninguém é zoado o suficiente para nunca acertar. Se você está achando assim de alguém, você está enviesado. Isso é ruim, você perde o seu senso crítico, certo? E eu acho que tem um outro viés que vale a pena pôr para vocês aqui, mais 2 eu mudo de assunto, porque senão a gente fica o dia inteiro só falando de viés, que eu adoro esse tema. Mas tem um viés que chama o viés da afinidade. A gente tende a se aproximar das pessoas parecidas com a gente. E o viés da afinidade, ele é interessante porque, assim, óbvio, para pensar, eu parei para pensar nas minhas melhores amigas, elas são cópias de mim. São vários clones de Fernanda, né? Porque é todo mundo mesmo na classe social, é a mesma profissão, é o mesmo posicionamento político, é muito parecido. E a gente faz isso inconscientemente. E a gente faz isso nas empresas também. Só que a gente está vivendo uma era das redes sociais que isso fica mais potencializado ainda. Porque o que acontece? Eu vejo lá, eu ando com pessoas que pensam parecido comigo. Tudo que eu vejo na internet é só o que eu procuro, porque os algoritmos fazem eu só ficar na minha bolha. E cada vez mais a gente está se fechando nessas bolhas, e essas bolhas, o que elas fazem? Você tem um pensamento muito binário. O pensamento binário é assim, ou é isso ou é aquilo, ou está certo ou está errado. Como eu não quero estar errado, tudo que foge da minha bolha está errado. E eu julgo, eu quero colocar de fora. Então é muito perigoso isso, a gente precisa fazer um exercício para provocar, estar com pessoas que é exatamente o contrário do que a amiga da Leda fez. Eu preciso andar com pessoas que me provoquem, que me façam enxergar pontos de vista que eu não estou vendo, que façam ver outra perspectiva. E o viés da afinidade, ele me provoca a ficar nessa bolha. E tem uma outra coisa que fica muito paralelo ao viés da afinidade, que é o viés da confirmação. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu acho que todo mundo já fez na vida.
Sabe quando você toma uma decisão ruim? Mas bem ruim. Muito ruim. Bem ruim mesmo. Aí dá aquela angústia. Você se culpa. E aí você viu lá na palestra da Fernanda Dutra de comunicação não violenta que se culpar é muito ruim. E você não quer se culpar. E aí você continua se culpando, porque sua decisão foi muito ruim. O que você faz? Você começa a racionalizar para provar para você mesmo que a decisão não foi tão ruim assim. Aí você começa, não, mas pensando bem, foi bom. Foi melhor assim. Foi melhor. Porque se a gente fizesse tal coisa, ia ser pior. Né? Foi melhor assim. Só que a decisão foi tão ruim, foi tão ruim, foi tão ruim, tão ruim, que você não se convence. O que você faz? Você vai procurar uma pessoa que você já tem afinidade, né? Para te confirmar. Rô, tem super afinidade, né? Então, eu vou lá. Oi, Rô, tudo bem? Ai, amiga, eu tô com uma angústia, amiga, porque eu fiz um negócio aqui. Olha, o que você acha? Amiga, eu faria o mesmo. Você tá certa, amiga. Você tá certa. Faria o mesmo. Relaxa. Fique em paz. Ai, tão bom falar com você, gente. Ai, que alívio. Ela, na verdade, ela só confirmou o que eu queria que ela confirmasse. Ok, tecnicamente tirou minha angústia, mas qual que é o ruim disso? Da próxima vez eu vou cometer o mesmo erro. Porque eu me convenci que foi bom. Eu volto aqui a falar uma coisa que eu sempre falo quando eu falo de comunicação não violenta. Não é sobre se culpar. A sua decisão, seja ela boa ou ruim, foi o melhor que você tinha na sua consciência e percepção. Ponto. Não é culpar. Mas eu posso ter uma consciência um pouco melhor depois que me faz perceber que talvez eu poderia ter ido por outro caminho para que numa próxima vez eu tenha uma decisão melhor. E não é sobre se culpar. Mas é importante, quando a gente ficar buscando essas confirmações, a gente inevitavelmente vai continuar criando automimese, construindo os mesmos erros sempre. Tudo bem? Tem vários vieses, mas senão eu ia matar todo o tempo só nos vieses, mas deu para vocês entenderem que vieses é importante nesse assunto. E aí eu sempre trago esse olhar de que a segurança psicológica ela tem um caminho para você trabalhar. E esse caminho começa você provocando as pessoas, ele é de dentro para fora. Por isso que eu uso o Fibonacci, né, porque é um processo que é de dentro para fora. Você precisa criar uma identidade positiva nas pessoas. Esse aqui é o processo que eu criei, tá, gente? E esse processo dessa identidade positiva que a gente cria é trazer essa corresponsabilidade de todos. É muito fácil as pessoas dentro da empresa criarem um mecanismo de defesa de mas a empresa é assim, me mandaram fazer, sempre foi assim, não tenho o que fazer porque não é minha culpa. Sim, você tem não é sobre culpa, é sobre corresponsabilidade. E aí, quando a gente vai gerando essa colaboração mais segura, a gente vai envolvendo essencialmente a liderança e o RH. Porque a gente precisa co-construir uma cultura diferente, em que as pessoas vão sentindo essa segurança naquelas etapas que eu falei para vocês. E principalmente porque não é só uma questão do pertencimento, mas você trazer o olhar sistêmico. É ainda muito engraçado como é um assunto que a gente já fala há tantos anos, mas como ainda ele é raso nas empresas, como as pessoas ainda olham seus quadradinhos, como elas ainda não enxergam que o que eu faço aqui vai prejudicar todo mundo. Então a coleguinha que falou mal da outra, ela prejudicou ela mesma. Porque agora ela criou um ambiente que as pessoas não sentem confiança umas com as outras. Então quando ela precisar, ela não vai ter esse apoio. Ela se prejudicou, na verdade. A gente esquece que tudo é muito sistêmico. E aí, claro, se você está nesse processo, como que você gera essa integração? Como você gera esse engajamento para você trabalhar a segurança psicológica? Tem N fatores. Então, trabalhar a diversidade e inclusão é o primeiro fator. Você vai trabalhar processos de times, de team building. Você vai trabalhar N processos, inclusive da inovação, para a gente poder realmente impactar e fazer uma mudança efetiva. A gente vai ter que reconstruir a contribuição de valor, a relação com o propósito de empresa com as pessoas que estão ali. É um trabalho complexo? É, mas não é impossível.
é algo que dá para se fazer. Eu venho fazendo isso em muitas empresas e você vê que gradualmente as coisas realmente vão mudando. Mas não dá para só envolver liderança e RH, tem que envolver todo mundo. São 10h40, você consegue Eu já? até as Não, já. 11, Aqui eu já depois- termino. Depois a gente faz o Pode. sorteio. Podemos. Aqui eu só estou dando o caminho das pedras, né? Não vou falar de comunicação não violenta, não vai caber aqui, mas esse é um instrumento essencial na minha visão para a gente trabalhar a segurança psicológica, porque a gente trabalha essencialmente a empatia. Empatia, gente, não é se colocar no lugar do outro. Empatia tem um conceito, antes de eu falar da equidade aqui, eu acho que um conceito que vale a pena colocar aqui para vocês. Daniel Goleman, ele fala de uma coisa que eu gosto muito, que ele fala que tem um caminho da empatia. Tem a empatia, que é a empatia cognitiva. Eu não sou você, eu não consigo estar no seu lugar, não consigo me pôr no seu lugar, porque eu não tenho a sua referência de mundo. Eu não sei o seu olhar, a sua perspectiva de mundo, a sua história. Aquilo que me é relevante para você provavelmente não é. Aquilo que te dói para mim não é nada. Mas eu posso exercitar de me colocar no seu lugar num sentido de tentar compreender como funciona o seu mundo, a sua lógica e por que aquilo lhe é tão importante. Dentro da sua lógica, dentro da sua perspectiva de mundo. Se a gente pratica a simpatia cognitiva, naturalmente você começa também a entrar numa empatia mais emocional. Porque eu sei e entendo o quanto é importante para você e que mesmo que para mim aquilo não afetou nada, eu sinto por você, porque eu sei que para você pegou. E aí a gente entra no último nível, que é o que o Gandhi pregava, que é a empatia compassiva. Porque ter empatia e não fazer nada pelo outro continua a não ter. Então o que é a empatia compassiva? A minha compaixão faz com que eu queira mitigar a sua dor. E quando a gente começar a pensar com esse olhar, a gente começa a olhar sistemicamente. A sua dor é minha também. Eu quero mitigar a sua dor porque você é bem, você me faz bem também. E aí a gente começa a mudar um pouco esse ciclo. Qual o nome dele que você falou? Pode repetir antes do Gandhi, o nome da pessoa? O Daniel Goleman e a comunicação não violenta foi criada por Marshall Rosenberg. E aí a gente também tem que começar a trabalhar mais a equidade em prol da igualdade. Tratar todos iguais não vai funcionar, é o que cada um precisa. E isso não é só recursos financeiros ou de apoio técnicos, mas também são recursos emocionais. Quando a gente está falando de saúde mental, emocional, a gente também vai falar desses recursos. Qual que é o apoio que cada colaborador precisa na minha equipe é diferente. Tem gente que eu preciso estar muito mais próxima, tem gente que precisa de muito mais autonomia. E tudo bem, esse é o seu papel como líder. Então, equidade, só para ficar bem claro. E aqui, gente, já falei um pouquinho da comunicação inclusiva e dar algumas dicas para vocês. Eu acho que a gente pode construir alguns canais de comunicação mais abertos, em que as pessoas se sintam mesmo seguras de falar o que elas pensam, colocar críticas sem ser... Porque às vezes tem isso também, né? Você faz uma crítica, aquilo vira contra você. Já aconteceu com vocês? Você fala assim, olha, eu tô vendo aqui que tem um problema X, assim. Olha, eu acho que você que está causando o problema. Vira para você. Jesus! Né? Como que a gente pode ter canais realmente seguros? Acho que é uma boa provocação. Feedback, gente, treinar feedback. Você fala assim, ai, mas esse tema, Fernanda, é muito batido. É batido nada, gente. O que eu mais vejo é pessoas falando feedback errado, de forma errônea. Feedback, você tem que ter muito cuidado, muito jeito de ouvir a pessoa. Primeiro, saber ouvir, contextualizar, trazer clareza na comunicação, exemplificar, pontuar que aquele comportamento, naquele contexto, gerou uma consequência. Perceber se a pessoa entendeu aquilo direito e orientar. E orientar não é impor. Quando a comunicação impositiva, ela não é saudável. Quando eu comunico mostrando para a pessoa que ela tem que fazer algo, tem que não existe. Minha quinta vez fala assim, tem que nada, se eu quiser. Né? Muito treinamento, muita conscientização desses temas. E principalmente criar boas políticas. Quando a gente fala de segurança psicológica, a gente fala que tem 3 pilares muito importantes. É o comportamento, que a gente vai trabalhar fortemente com treinamentos, com conscientização e tal. Mas a gente tem as práticas, principalmente as práticas de RH, a gente está aqui com o público de RH.
E essas práticas, entre elas está o feedback, mas eu poderia aqui falar todas elas, mas não cabe o tempo, mas sabemos que pode ajustar as práticas de RH para co-construir essa cultura, mas também tem uma parte de política. Às vezes tem que começar com política mesmo. Eu sei que denuncia idade, mas eu lembro que antigamente a gente não punha cinto de segurança. E foi só, as pessoas tinham várias conscientizações, só puseram quando teve multa. Então às vezes você tem que realmente aparar as arestas para as pessoas se reeducarem também, tá? E olhar a vulnerabilidade com um pouco mais de naturalidade. Vulnerabilidade é coragem. A pessoa que fala, abre para você um problema que ela está passando e aquilo é usado contra ela, é muito ruim. Esses dias eu ouvi um gestor falando assim para mim, que ele precisava escolher outra pessoa para substituir ele. Eu falei, nossa, mas você não está preparando a fulana há anos para ser sua substituta? Ah, então, mas ela abriu para mim que ela tem, já faz 15 anos que ela tem depressão. Mas mudou o resultado dela? Não, ela tá a mesma coisa, tá performando igual. Mas agora que eu sei que ela tem depressão, fiquei com medo, né? Então, há 15 anos ela tem, você não sabia. E aí ela era preparada, ela tá ótima dando resultado. Agora que você sabe, você vai usar isso contra ela porque ela confiou em você para falar? Opa, tem coisa bem errada aí. Acho que a gente precisa começar a rever esses preconceitos, certo? E aí, pra gente fechar, eu quero também contar que não é só CNV, né? O David Bohm, ele fala que é muito importante criar o diálogo que ele chamou de diálogo de Bohm, meio que para promover o nome dele. Mas ele fala que são alguns pilares importantes. Aprenda a falar em primeira pessoa. Para com esse papinho, então tá todo mundo falando de você? Então vieram me falar, não, é você! Porque se é outra pessoa que fale, não você. Ah, mas vieram me falar na equipe que você, quem veio falar? Porque a pessoa que está ouvindo, ela não está mais ouvindo o que você está falando, ela só está pensando quem foi o ser que falou mal dela. Não é? Então fale em primeira pessoa. Se é você que está falando com ela, fale você, do que você percebe, nunca em nome de outra pessoa. Não tome decisões imediatas, porque você está provavelmente envezado. Faz um trabalho aí de uma semana que nem eu fiz, uns dias, umas horas pelo menos, porque você pode ser injusto, você pode falar coisas que não sabe. Trabalha sua mente, provoque que você entenda que aí a gente já cai no julgamento. Entenda que você infere muito mais do que você imagina. A gente infere muita coisa. Aí a gente evita julgamento. A gente vai não julgar? Não. Todos nós julgamos, todos nós somos envezados, a gente julga pra caramba, mas a gente tem uma consciência que eu acho que é incrível, eu tenho consciência que eu julgo. Então eu vou julgar, mas depois eu fui com uma vozinha interna confabulando comigo mesmo, se aquilo é real mesmo, se eu estou construindo aquilo da pessoa. Transparência, gente. Eu acho que a melhor coisa que existe no mundo de hoje é a transparência. Tem muita gente que na sua cara fica, ai, fofa, e você vira as costas, ela fala alguma coisa, alguma crítica nas suas costas. Fala, você não é o alecrim dourado. Você não é o centro do universo. Para de levar tudo para você. Uma coisa que eu aprendi, um exemplo, eu até brinquei aqui, né? Quando a pessoa falou isso pra você, ele não estava falando sobre você estava pondo uma luz no mundo. Para ele é a visão que ele tem do mundo. Ele falou pra você sobre ele. E eu aprendi isso, que todas as vezes que alguém te agride com palavras ou com alguma outra forma, ela não está falando sobre você, ela está falando sobre ela. Porque ela, acima de tudo, está ferida. As pessoas feridas são as pessoas mais violentas. Porque eu posso ter o cuidado de não fazer com outro, mas eu também preciso ter um autocuidado de não absorver tudo para mim. Eu preciso também me blindar mais, porque senão qualquer pessoa tem o poder de determinar o valor que eu tenho. E eu não estou aqui. Quem é a única pessoa que pode determinar o valor que a gente tem é a gente mesmo. Não tirem conclusões precipitadas. Eu dei bons exemplos aqui para vocês das conclusões precipitadas. Nem tudo é o que parece ser. Pode ser que você veja alguma situação que te leve a crer que é alguma coisa. Será que é mesmo? Eu sempre faço uma pergunta assim para mim. Tudo me leva a crer que é isso. Será que é mesmo? Eu não sei. Eu vou averiguar.
E esse último eu acho essencial na vida, eu levo a sério. Sempre dá o seu melhor. Se é pra fazer meia boca, não faz. Ah, gente, eu acordo 5 horas da manhã pra ir pra academia. Aí você chega lá, fica com preguiça e fala, vou fazer aquela bicicletinha pra andar de pedalinho. Não, né, gente? Aí fica dormindo, vale mais a pena. Se é pra ir, é pra dar o melhor. É pra sair de lá destruída, com dor. Senão não valeu a pena acordar às 5 da manhã, né? Se é pra fazer um trabalho, não importa. Se eu tô fazendo ele de graça, se eu tô ganhando X, se eu me propus, eu vou fazer o meu melhor. Porque se você não puder dar o seu melhor, e seu melhor sempre vai ser melhor a cada dia. Não fique se colocando também uma cobrança interna, não. Mas dá o seu melhor que você tem naquele momento. Porque sua satisfação, gente, ninguém vai te tirar.